Olá, bem-vindos ao canal. Meu nome é André Sionek, eu sou engenheiro de dados e trabalho aqui em Londres há mais de 1 ano e meio já, com engenharia de dados. E hoje eu quero discutir um pouco com vocês como que foi o processo de vir para cá, de vir do Brasil aqui para Londres para trabalhar aqui com engenharia de dados. E eu não tenho passaporte europeu, não tinha o direito de trabalhar aqui, então a empresa que me contratou, no caso Augusto, precisou patrocinar o meu visto. Então é isso que eu quero discutir um pouquinho e explicar como que funciona. Então foi mais ou menos assim. Eu recebi a proposta da Augusto e eles precisaram, antes de começar o processo, eles precisavam provar que eles não conseguiram recrutar ninguém daqui do Reino Unido mesmo, ou no caso era antes do Brexit, ninguém da Europa que tivesse essa experiência de trabalho necessária, né? Então eles tinham que provar que não tinha ninguém no mercado disponível. Então para isso eles precisavam deixar a vaga disponível, publicada, por mais ou menos, acho que era 4 semanas, se não me engano. Após isso, eles poderiam de fato fazer uma oferta ou contratar alguém de fora. Então foi mais ou menos isso que aconteceu comigo. Foi feita essa oferta depois de 4 semanas. Mas eu tinha começado no processo seletivo um pouco antes já, então antes mesmo desse prazo. Hoje isso mudou um pouco, está um pouco mais fácil, porque você tem com o Brexit ficou mais fácil de vir para cá. Basicamente esse requisito de publicar a vaga e ter essa garantia de que não tem ninguém disponível no mercado não existe mais. Porque por causa do Brexit, quem tem passaporte europeu, não pode mais vir para cá simplesmente mudar de país e trabalhar, precisa ter um visto de trabalho também. Então eles tornaram o processo de visto um pouquinho mais fácil. Então para a empresa é menos burocrático vir para cá. E o que aconteceu foi comigo, então eles precisaram publicar isso. Depois disso eles precisaram patrocinar o meu visto. Como que isso funciona? Isso continua válido hoje. Então a empresa precisa aplicar para um Certificate of Sponsorship, que é um procedimento que eles fazem aqui, e eles vão ter um direito a trazer alguém para trabalhar em uma determinada vaga dentro da empresa. E aí eles podem contratar quem eles quiserem de qualquer lugar do mundo. Comigo, eles então emitiram esse certificado e funcionou mais ou menos assim. Eles contrataram um grupo de advogados especializados em imigração para me ajudar com o processo. E também ajudar eles com o processo, né? Porque eles não tinham muita experiência. Eu acho que eu fui a segunda pessoa contratada de fora, né? Com patrocínio de visto. Então eles precisaram trazer esses advogados para ajudar eles. E aí funcionou mais ou menos assim. Então eles emitiram um certificado de visto para mim e eu precisei, da minha parte lá no Brasil, aplicar para o visto lá também. Então depois de receber esse documento de patrocínio, eu precisei aplicar, não é no consulado direto, é uma terceira parte lá no Brasil que faz isso. Então eles gerenciam o visto do Canadá, etc, tudo junto, é uma empresa privada, mas eles fazem isso em nome do consulado britânico lá. Então precisei ir para São Paulo, fazer a documentação, fiz uma entrevista lá, não foi uma entrevista em inglês, tudo em português. E basicamente provar que eu estava apto a vir trabalhar aqui, que eu tinha toda a documentação necessária e que tinha tudo válido, passaporte, etc. Isso para mim. Então esse procedimento durou aí em média 3 meses para acontecer do começo ao fim. Então desde eu receber a proposta da Augusto, receber o certificado de patrocínio, até chegar ao visto lá no final, mais ou menos 3 meses. Aí, para mudar para cá, depois que eu tive o certificado, que tive o visto emitido, aí eu tenho 30 dias, você tem 30 dias para chegar no país. Se você chegar depois dos 30 dias, você precisa, nossa, aí tem um monte de burocracia para você resolver. Então, uma vez que o teu visto foi emitido, você tem 30 dias para se mudar e chegar aqui. E aí, chegando aqui, você precisa, basicamente, você vai receber o carimbo lá do passaporte na imigração. Você precisa retirar a tua carteirinha o BRP, que é o Biometric Residence Permit, que é basicamente o teu documento que diz que você está legal aqui, que você tem o visto de trabalho. E você precisa ir na polícia também, se registrar e informar o teu endereço e informar aonde você está morando e há quanto tempo você está lá.
e toda vez que você troca de endereço, você precisa informar a polícia também. Então essa é uma das coisas aqui. Então esse foi o processo para mim. Para minha esposa já foi um pouquinho mais complicado. A gente precisou reunir uma série de documentos para ela vir para cá. Como a gente não é casado oficialmente, a gente tem uma união estável somente, então a gente precisou realmente provar que a gente estava junto aí há pelo menos 2 anos. Então como que foi feito isso? A gente tinha o documento de união estável já há alguns anos, não tem uns 4 ou 5 anos. Então a gente anexou esse documento. A gente precisou conseguir fotos de várias datas para provar que a gente estava junto já nesse período. E cartas de amigos e parentes, etc., atestando, né, que a gente estava junto. Tudo isso foi para a gente provar que a gente estava junto. Eu estou esquecendo, no meu visto também, eu precisei fazer o IELTS. Então eu precisei fazer o IELTS, tem uma nota mínima que você precisa tirar. Então você faz esse teste de inglês, precisa tirar a nota mínima e daí esse documento também é anexado na imigração para você poder vir para cá. Então, já para minha esposa, ela não precisou fazer o IELTS, mas a gente precisou provar que ela estava junto comigo, ou que nós estávamos juntos há determinado tempo já, vivendo, morando juntos. Então foi dessa maneira que a gente fez, carta de amigos, fotos e o documento da união estável. E aí o processo dela foi mais ou menos parecido. Ela precisou ir para São Paulo, fez a entrevista lá também e emitiram o visto dela, devolveram o passaporte com o visto. Chegou aqui, mesmo procedimento. Foi na polícia, se registrou, tirou o BRT e foi isso. Então, mais ou menos essa é a burocracia, como que funciona. O tempo médio aí pode chutar aí uns 2 a 3 meses. E a empresa tem que patrocinar o seu visto, né, para você vir para cá. Então, se você não tem passaporte agora, nem o passaporte europeu não serve mais aqui para o Reino Unido por causa do Brexit. Então, se você não tiver passaporte britânico e o direito de trabalhar aqui, você precisa ter o patrocínio do visto. Hoje está um pouquinho mais fácil, os requerimentos para a empresa, a burocracia para a empresa é um pouco menor, por causa do Brexit também, mas mesmo assim é um procedimento burocrático, é um procedimento custoso. É caro para a empresa, é caro para você, se você tiver que pagar parte desse procedimento, parte da emissão do visto é caro também. Mas é por isso que as empresas acabam dando preferência para candidatos mais seniors ou candidatos pelo menos no nível pleno. Dificilmente, muito difícil mesmo, eles vão patrocinar um visto para um candidato júnior. Então sempre vai ser um candidato com mais experiência, que já tenha mais valor para agregar para a empresa. Então é isso que eu queria compartilhar com vocês, explicar um pouquinho como que foi o procedimento. E mais uma coisa, né? Eu acho que esse foi o procedimento para nós humanos, né? Como vocês sabem, o belisco também veio para cá. Então, o belisco, ele é um cachorrinho, um Lhasa Apso. A história foi mais ou menos assim, a gente pegou ele, pegou o belisco 1 semana antes de eu começar a fazer o processo seletivo da Gusto, começar a fazer as entrevistas. E aí, fiz as entrevistas, passei e a gente falou, pô, a gente acabou de pegar o cachorro, não vamos deixar ele aqui sozinho, né? E aí todo o processo dele foi quase um processo de imigração à parte. Então a gente precisou preparar ele, né? Então, assim, funciona mais ou menos assim, você precisa dar vacina para raiva, esperar 30 dias, depois desses 30 dias você tem que fazer um exame de sangue sorológico para provar que ele está com anticorpo contra a raiva. E aí depois desse período tem que esperar ainda 3 meses até ele poder embarcar para cá e vir para cá. E embarcar para cá ele não pode vir no avião junto com você, você precisa contratar um despachante. Não tem como trazer o cachorro diretamente aqui para o Reino Unido. Para a Europa é um pouco mais fácil, o procedimento é o mesmo de vacina, exame sorológico, esperar os 3 meses, porém você consegue levar ele no mesmo voo que você. Aqui para o Reino Unido não, tem que ser um voo específico, tem que ter um despachante contratado para fazer toda a documentação, toda a papelada. E aí, eu acho que 1 ou 2 dias antes do embarque, o cachorro também, o gato, precisa fazer toda a desvermificação, né? Tomar o vermífugo e o remedinho para ele chegar aqui sem verme nenhum e no transporte também não ter nenhum verme, né? Então, esse procedimento aí pro cachorro, toda a vacina, exames, etc. Tem 2 laboratórios só no Brasil que são credenciados para fazer esse exame. Então todo esse procedimento para o cachorro
você pode esperar gastar aí, se você quiser trazer um cachorro de porte pequeno, igual o Belisco é um Lhasa Apso, pelo menos aí uns 10 mil reais de gasto. Se você quiser trazer um cachorro maior, com certeza você vai gastar mais. Aí você precisa comprar o kennel, né? Aquela caixinha para o cachorro também, para ele viajar, precisa ser um kennel certificado, etc. Então tem várias regrinhas. A minha orientação, se você quiser vir para cá e trazer um animalzinho, primeiro, esteja ciente dos custos, esteja ciente do quanto tempo demora para você trazer um cachorro. Então não é assim, eu quero levar o cachorro, semana que vem tá vindo, não. Demora no mínimo 4 meses. E você precisa ter um veterinário confiável que já tenha feito esse tipo de procedimento antes. Então procura no Google, veja algum veterinário aí de sua região que faça esse procedimento, que já tem experiência com a papelada para te ajudar a fazer esse procedimento inicial, e depois você contrata também um despachante conhecido, procura no Google, veja os reviews também, para você fazer o envio do cachorrinho ou do animalzinho para cá e vir tudo certinho. E aí durante o envio eles enviam fotos, enviam vídeos, tudo, para você ver o cachorrinho e tudo e ver que tá tudo certo. E aí o Belisco chegou aqui, ele passou o quê? Ele foi de Curitiba para São Paulo, aí de São Paulo para Amsterdã e de Amsterdã para cá. Então ele fez várias escalas aí no caminho, não foi tudo direto, né? Então ele passou a noite em São Paulo, no hotel. Aí em Amsterdã ele fez uma escala, acho que 2 ou 3 horas, e veio para cá e ficou no hotel aqui também, até a gente poder ir buscar ele no dia seguinte. Então todo o processo é bem estressante também, eu diria, para o animal. Então não é uma coisa que dá para ficar fazendo toda semana indo e voltando, não. É uma vez e é isso, e acabou. Até porque é caro também. E basicamente esse é o processo. Como humanos vêm para cá, para o Reino Unido, e como animaizinhos vêm para cá também. É isso, espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Um abraço, até a próxima.